Olá, família. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite, família. E feliz Natal. Ho, ho, ho. Bora lá virar a chavinha, falar da data especial do dia de hoje. Eu digo que o aniversário é do Cristo, mas o presente é meu, porque o dia de hoje para mim é um presente incomparável a qualquer outro presente que eu já tenha ganho na minha vida. Como eu disse a vocês, eu não ia gravar vídeos todos os dias, né? Mas hoje me deu vontade, porque eu não gosto de fazer nada mecânico, eu gosto de fazer as coisas espontaneamente. Então, eu já tinha deixado capítulos de livros que eu já havia lido antes, mas eu não publiquei no vídeo. Então, bora lá publicar. Agora, família. E antes de tudo, como eu já disse, Feliz Natal, viu, família? Próspero, né? Fim de ano que ainda não acabou, tem muita coisa aí para acontecer. E eu espero que aconteça. Para hoje esse livro, esses estudos eu fiz no dia 21, viu, família? E eu estou postando hoje, no dia 25, às 3h20 da tarde, mais ou menos. Mateus capítulo 10, na íntegra. Lucas capítulo 12, versículo de 39 a 53. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. O Livro dos Espíritos, do capítulo 1, tá? E é por aqui, a gente vai parar por aqui. Mas, bora lá virar a chavinha ao que nos trouxe hoje aqui, família. Eu disse que conversação com o meu anjo da guarda ainda há pouco. O que são anjos da guarda, família? Como eu já expliquei para vocês nos vídeos. Eles ficam do nosso lado dioturnamente. São seres aos quais eu não brinco. Eu até converso com eles que eu acho muito engraçado. A minha opinião, Rosana, tá? Que nós seres humanos, inclusive eu era curiosa para saber, né, de seres que existiam fora do nosso planeta Terra. E quando eu fui desenvolvendo a mediunidade, aprendendo com a nossa família Tens, amada, querida, nossos irmãos de alma, a ver, ouvir estes irmãos espíritos, eu hoje digo para eles assim, o que eu acho mais incrível é que antes eu queria ver, né, saber como eram os marcianos, os seres, né, extraterrestres que vinham de fora do planeta, se tinham de fora do planeta. Meu Deus! Todos os dias estão aqui, não grita não, desculpa. Todos os dias eu falo assim para mim mesma e com eles, né? Porque a nossa conversação, ela é fluídica, tá, família? Ela é como eu com vocês e vocês com os seus. Como que eu quis algum dia entender e ver, ouvir seres de outro planeta, se vocês que estão aqui dentro eu nem sabia que existiam. A cada dia eles me surpreendem. A cada dia, tarde, noite, eles me surpreendem. Porque eles trabalham dioturnamente e vai um e volta outro, e são vários espíritos, são milhares, família, tá? Quem disse isso, quem atesta isso, é o nosso amado apóstolo Paulo. Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. São eles, família, os vivos, os espíritos. E eles, né, conversando comigo, a gente vem confabulando e chegamos a alguma conclusão. Eu gosto de dar um exemplo, sabe? Eu gosto de pensar. Eu falei para ele assim, o que aconteceria? Um exemplo, porque jamais isso aconteceria no nosso país, no nosso Brasil, na nossa querida cidade de Uberlândia, jamais. Alguém ousaria, né, nos ofender dessa forma, porque aqui nós somos de uma cidade de pessoas humildes, trabalhadoras, inteligentes, né? De um país que eu acredito ser de um espírito de caridade, amor imenso. Eu acredito em Deus, eu acredito nos espíritos. E não acredito que isso ocorreria na minha cidade. Mas eles conversando comigo, eu com meu anjo da guarda, este policial um dos, né? Porque são milhares, como eu já disse. Disse a eles o que aconteceria.
Se, por exemplo, alguém resolvesse brincar, igual tinha aquelas brincadeiras antigamente, que a gente era muito artista, passar de padrão em padrão desligando a energia da casa das pessoas. Ele só me olhou seriamente, né? Não me respondeu. Mas eu falei, suponhamos que isso ocorresse. Eu saberia quem seria que estava fazendo isso? Ele disse para mim, são dois seres que não têm a menor noção do que estão fazendo. Dois homens, dois rapazes. A feição destes anjos da guarda, para mim, além de ser linda, respeitosa, serena, é de um... não tem como dizer o respeito imenso que eu tenho por eles, principalmente por esse. Que é como que uma patente alta do comando da milícia celeste, então eu não posso de forma alguma brincar com ele. Então eu perguntei para ele o que acontece com estas pessoas se eles descobrissem ou se eles fizessem isso. Ele disse, como eu já disse, eles não têm noção do que estão fazendo e muito menos do que com quem eles estão brincando. Porque nós sabemos quem eles são. Aí eu peguei e falei assim, como eu descobriria? Porque eu sou dessas de geração tomesiana, sabe? Aí ele falou assim, dá uma volta na rua. Vai ver que o que nós te dissemos é verdade, que você teve a sua energia cortada por dois rapazes, dois homens, mas que se comportam como crianças, não têm noção do que estão brincando, não estão perseguindo você. Eles estão perseguindo seres que eles não veem, não ouvem, mas que nós vemos eles e ouvimos toda uma empresa, uma cidade, um país, um estado. Porque para os espíritos não tem fronteiras. Graças a Deus. Então, como eu disse a vocês, eu sou da geração tomesiana, ele disse, né, o espírito conversando comigo, isso é uma hipótese da família, dá uma voltinha na rua. Aí eu fui, né, suponhamos que eu fosse dar uma voltinha na rua, ele disse para mim, observe o comércio ao lado da tua casa, tem energia. Eu observei, né, tinha realmente energia. Observe as casas do outro lado da tua casa, tem energia. E eu observei, realmente tinha energia. Aí ele disse, entendeu? Eu me assustei, eu falei, mas por que isso, né? Desligarem a minha energia? Pra quê? Sendo que vocês estão vendo, né? E perguntei para o espírito, isso tem consequência? E ele disse, porque a gente lida com advogados também, tá, família? Eles falam um pouquinho difícil, tem uma verbalização espíritos, eles não deixam de conversar conosco, é diferente, porque nós estamos encarnados, eles não. Aí ele disse para mim, chegou esse espírito advogado e falou assim para mim, olha, se isso for descoberto na matéria, isso pode acarretar num processo na justiça física, porque tudo é facilmente provado. É para isso que existe o mesmo tacógrafo do relógio de padrão de energia. Ele diz para mim, observa, aqui tem marcado a hora, a data em que a tua energia foi bloqueada, em que ela voltou, quantas vezes isso foi ocorrido. E tudo isso pode ser provado, porque é tudo dentro de uma outra central de informação que também nem todo mundo tem controle de tudo o tempo todo. E assim como os nossos irmãos encarnados, os espíritos também dizem que eles também trabalham juntamente com os advogados encarnados, com a justiça encarnada. Então não teria, né, como não provar, porque a verdade, ela está aí para ser provada. Aí eu disse para ele, isso tem como ser feito? Ele disse sim, este advogado espírito que você chegou próximo a mim, né? E disse, tem-se que, eu falo que a linguagem deles é difícil, ele falou assim, tem-se que arrolar testemunhas. Eu não sei o que é isso. Ele disse que é chamar, né, convocar pessoas que possam testemunhar verbalmente
por escrito, porque diz ele que tem escrituras, tem papéis, tem horário, tem computador, tem, eles vão falando tanta coisa, gente, que aqui a gente só ouve. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês que estes espíritos protetores, estes anjos guardiões nossos, eles são de todas as áreas, da música, da ciência, da política, da física, da química, e o que eu mais respeito, não desmerecendo jamais nenhum destes, são as autoridades que trabalham junto com as autoridades terrestres. Como eles dizem, tudo fica provado em centrais, em documentos, em papéis. Mas o que eu mais temo, que eu sempre converso com eles, é o seguinte: que os maiores olhos aos quais eu vou prestar contas um dia da minha verdade ou da minha mentira é o nosso Pai grande, o Criador de todas as coisas, que é Deus. E o que eu mais peço a eles todos os dias é que chegue logo o dia de toda a humanidade vê-los e ouvi-los, né? Assim como eles têm a alegria de vir até mim, família, de permitir que eu veja, que eu ouça, porque sem a permissão desses irmãos amorosos eu não veria nada, eu não ouviria nada. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu sou sim uma geração tomesiana, eu não acreditava, então eu fui buscar, eu fui ver, e eu digo a vocês, não acreditem em mim. Estudem, leiam, busquem. Façam suas comparações com as informações espirituais de vários médiums, de vários vídeos, de vários horários. Vejam se essas informações batem, porque geralmente nas palestras, né, nas palavras, nos desenhos, porque nós somos inspirados por esta multidão de espíritos, até mesmo na arte. Na data de hoje, pesquisem qualquer o desenho prevalece. Ele pode ser soprado na orelha de um encarnado e na visão no Brasil, na China ou no Japão, ou nos Estados Unidos ou na França, porém, o desenho, o tema é o mesmo, a forma de expressar que é diferente, assim como as palestras, as palavras, os assuntos. Eu falei com vocês sobre os guardiões, né? Sobre os anjos da guarda, sobre os protetores, sobre as áreas de atuação da espiritualidade, né? Falei alguns exemplos aí, volta o vídeo, fica a dica, família, para quem quiser ver. Eles dizem que eu tô me alongando demais, mas como eu disse a vocês, isso foi uma hipótese, um exemplo, jamais isso aconteceria, né? Na nossa cidade, de pessoas tão inteligentes, de seres, filhos tão bem criados, de pais e mães amorosos que eu sei que existem na minha cidade. E é por isso que eu tenho muita alegria de ser nascida aqui, de ter me criado aqui, pelas autoridades, pela minha família, pelos meus amigos, irmãos, por todos. Porque a minha família, a minha cidade é a localidade onde eu vivo. E por hoje eu espero, né, que vocês comemorem bastante o Natal. Como eu disse a vocês, o aniversário é do Cristo, mas o presente é meu, é nosso, família. Então comemoremos, né, com sabedoria, com paz, com parcimônia, como diz os nossos irmãos. E que a paz esteja em cada coração, em cada lar, em cada bairro, em cada cidade, família. Um beijo, um cheiro. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.